Acã, se você não sabe quem é, era uma pessoa simples, um homem simples de Israel. Mas por causa dele, Israel perdeu, e perdeu feio. Perdeu feio. Eles venceram Jericó. E a próxima cidade era pequenininha. Ai, pequenininha. Josué nem mandou o exército todo. Não, nem precisa, hein? Só uma parte vence. Levaram a peia segura, morreu não sei quantos. O povo entrou em desespero. Como é que pode? Deus nos abandona, porque o povo tem essa mania. Na hora de fazer errado, na hora de pisar o pé na jaca, vai com força, meu filho. Mas na hora que vem a colheita, o resultado, como é que pode? Porque Deus não faz nada. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que o próprio Josué foi falar com Deus. Como é que pode, Senhor? Vergonha que nós passamos, um monte de soldado morreu, um monte de luto. Imagine, sei quantas pessoas mortas, o tanto de luto que tinha, e todo mundo cobrando de Josué. Josué foi falar com Deus: Senhor, o que é isso, Senhor? Nos abandonou, que coisa é essa? Deus falou: tem pecado em Israel, vai investigar. Josué foi, investiga, chegou na família, depois chegou em Acã. Josué disse: fala, meu filho, o que é que tu fez? Ele disse: eu cheguei lá em Jericó, vi umas barras de ouro, umas roupas bonitas, um negócio bonito, aí eu peguei para mim. Mas Deus não tinha dito que não era para pegar nada de Jericó, que era para tacar fogo em tudo? Mas tem gente que é assim, irmãos. Escuta a ordem e escolhe fazer outra coisa, e quer que essa outra coisa seja aceita. E ainda diz: não, mas eu fiz o certo. Morreu ele e a família. Tudo foi queimado. Ele e sua família, seus bens, seus animais foram queimados. Era castigo. Não é de Deus, não. Foi o próprio povo, tá? Por ordem de Josué, claro, a mando de Deus, para sarar a desobediência, porque essa era a época do olho por olho, dente por dente. Era para queimar o ouro e as coisas de Jericó. Não queimou, então queima você. Entende o que eu estou dizendo? Sim? Quer ver uma coisa interessante? Jesus disse: se teu olho te faz pecar, faz o quê? Unge, fecha. O que a Bíblia diz? Olha para o irmão aí. Só olha para os outros. Imagina se cada vez que a gente pecasse, arrancasse um pedaço. Olha para o irmão. Tinha sobrado o quê de nós? De nós. Tinha sobrado o quê? Se cada vez que a gente pecar, arrancar um pedaço. Olha como a gente não leva a sério as coisas. Porque isso Jesus está dizendo de uma maneira que a gente levasse a sério. Se tem uma coisa me impedindo de ir para o céu, se tem uma coisa me impedindo de ir para o reino de Deus, então eu tenho que me desfazer disso. Nós nem nos desfazemos e ainda continuamos pecando. De quem é a culpa da vida estar amarrada? De quem é a culpa da falta de paz, da falta de tranquilidade? Quem é a culpa da perturbação? As pessoas querem botar a culpa em Deus. Está claro isso? Saul, o rei Saul, achou errado destruir os despojos de novo dos amalequitas. Samuel chega e fala assim: ô Saul, você destruiu o que Deus mandou destruir? Não, obedeci. Como é que eu estou ouvindo o som de ovelhas, o chocalho? Balido é chocalho. Que som é esse que eu estou ouvindo? Não, é porque o povo. Irmão, quando você estiver perto de uma pessoa que bota a culpa em você, fique esperto. Fique esperto. Sabe aquela pessoa que não assume seus próprios erros, suas próprias falhas, e sempre arranja uma desculpa? Quando não bota a culpa em você, bota a culpa em outro.
Não, foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, é porque ciclano não me ajuda, é porque ciclano... Não, eu sei que existem situações onde o outro é perturbador. Existem essas situações, mas não são todas as vezes, irmãos. Entende o que eu estou dizendo? O que aconteceu com ele? Perdeu o reino e depois perdeu a vida. Porque os demônios entraram na vida dele. Você está achando o quê? Que a desobediência não dá legalidade para o mal entrar? Você está achando o quê? Que porque as pessoas não estão vendo, não vale? Ninguém sabe o que você está fazendo ou fez no passado e enterrou, até hoje nunca nem confessou. Enquanto a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nunca confessou. Nunca confessou. E a Bíblia manda a gente confessar as nossas culpas uns aos outros. Aí tem uns espertos, olha para o irmão aí, olha, por favor, me ajude. Olha aí para os irmãos, olha. Tem uns espertos que falam assim, não, eu confessei para Deus. Já confessei para Deus. Foi, né? Esperto. Aí pegam até a minha palavra, porque uma vez eu falei aqui na igreja, né? Não vem confessar pecado para mim não, quando sou padre. Não tem como eu te absolver. Mas falei em que contexto? Da pessoa achar que falando comigo eu tenho um poder de limpar ela do pecado. Eu falei negativo. Pecado você tem que abandonar, certo? Não é fazer uma oração, uma penitência que está tudo certo, não. E isso é acreditado para o pessoal católico, nós não temos nada com isso. É a fé deles. Mas para nós cristãos evangélicos não é assim. Para nós como é que funciona? Confessa e deixa. Mas tem um contexto para isso. E o contexto é, você pecou contra Deus, você confessa a Deus. Mas você pecou contra o irmão, você tem que confessar ao irmão. E a pessoa só enterra pecado, só esconde pecado e acha que está tudo certo. E as coisas dando errado, e as coisas indo de mal a pior, as coisas indo ladeira abaixo, a pessoa não sabe o que é. Entende isso? Davi, ele achou errado, irmãos, não saber quantos soldados tinha no exército. Davi era um homem segundo o coração de Deus, fazendo as coisas certinho, mas se agoniou, teve uma inquietação. Ele chamou os seus oficiais para saber quantos soldados tinha em todo Israel. O seu general chegou para ele com um bom conselho. Um bom conselho. Atenção a isso, obreiros, aqui. Os meus obreiros são testemunha que em todo e qualquer evento da nossa igreja, eu os reúno e pergunto o que vocês acham sobre isso. Por que eu faço isso? Já expliquei. Porque facilita para mim ter outros pontos de vista fora o meu. Alguém pode estar vendo uma coisa que eu não. A Bíblia Sagrada diz na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então eu pergunto, muitas vezes reúno na própria igreja. Quantas vezes reúne a igreja, irmãos? Olha, vai ter uma reunião de planejamento, mas a igreja pode vir. Podia ser uma coisa só reservada ao ministério, mas eu digo, pode vir. Pergunto, às vezes dou ouvidos a pessoas que estão novas na igreja. Mas nunca isso deve ser confundido. E a pessoa esquecer que a responsabilidade ministerial é minha. Porque eu é que presto contas a Deus sobre o ministério. Aí tem gente que faz o quê? Dá uma ideia, o pastor não atende, aí a pessoa começa a ficar com raiva. Ah, porque o pastor, poxa, mano, que custava, era ficar tão lindo, tão bonito, ficar tão lindo, tão bonito na sua visão. Mas a obra não foi feita para te agradar. O reino não se adapta a você. É você e eu, somos nós que nos convertemos para nos adaptarmos à cultura do reino. Amém? É assim que funciona. Aí Davi
sem ter o que fazer, quero saber quantos soldados. Seu general chega e diz: para quê, Davi? Que Deus acrescente mais e mais, mas não precisa, a gente vence. Não precisa de saber quantos soldados tem, porque nós estamos vencendo todas as batalhas. Davi não deu ouvidos e o rapaz estava certo. O rapaz estava sendo usado por Deus, estava na direção correta. Davi não escuta, teima e manda contar. Você acredita que Deus considerou um censo, um recenseamento? Deus considerou um pecado mortal, porque o problema não era contar os soldados, o problema era Davi confiar no número de soldados e não em Deus. Você confia no número da sua conta bancária? No tanto de cartões que você tem? Você confia no tanto de pessoas da sua família? Em quem você confia? Davi errou. Resultado disso, uma morte terrível sobre Israel. Davi teve que correr para fazer um sacrifício, para poder cessar a praga. Uma praga matando o povo assim aos milhares. Entende o que eu estou dizendo? Pedro, o apóstolo, ele achou errado quando Jesus disse: estou indo para Jerusalém, descendo para Jerusalém, ou subindo para Jerusalém, e chegando lá eu vou morrer. Pedro escuta aquilo, diz a Bíblia Sagrada que imediato ele vai: não, Senhor, vai nada, não vai morrer não. Olha o perigo de você se apressar. Olha o perigo em você colocar uma posição antes de entender o todo, ou pelo menos parte do todo. Tem gente que é assim, irmãos, afoito demais, sabe? Não consegue ouvir, não consegue perceber a questão espiritual. Tem gente que nunca vai mudar, nunca. E não é porque Deus não tenha poder para isso, não é que o Espírito Santo não queira, é a pessoa que não se deixa moldar, porque ela acha que está torto, e ela acha que ela foi chamada para consertar. Entende? Judas achou errado o ministério de Jesus. Ele achava que Jesus ia fazer uma revolução, libertar Israel do domínio romano. Já falei isso aqui na igreja. Por que de uma hora para outra Judas muda? Não foi de uma hora para outra. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que geralmente eu não falo, porque é uma coisa que falo mais em estudo. Mas deixa eu tentar falar. Atenção, obreiros. Alguns, repete comigo, alguns. De novo. Alguns, mais uma vez. Alguns teólogos, não são todos, mas alguns teólogos acreditam que Judas, ele era aquele discípulo anônimo. Já ouviu falar no discípulo anônimo? Pergunta aos irmãos aí. Já ouviu falar no discípulo anônimo? Que a Bíblia não diz quem é ele. Foi um que chegou até Jesus e disse assim: mestre, te seguirei por onde quer que fores. Isso não era cultura, irmãos, da época. Na cultura da época, sempre o mestre, o rabino, o rabi, o professor, ele é quem escolhia quem iria lhe seguir. E se você olhar a história bíblica, você vai ver que foi assim com todos. Todos eles, Jesus chegou e falou: segue-me. Só teve um que ele próprio foi que disse: eu vou te seguir. E alguns teólogos acreditam que esse um era Judas, porque não tem o registro de quando Judas passou a seguir Jesus. Não tem dizendo Jesus chegou até Judas e falou: segue-me. Não tem. Então eles acreditam que é Judas. Eu sou tendencioso a acreditar também, ainda que eu não tenha certeza plena. Está claro isso?
Eu não tenho certeza plena, não posso bater o martelo, mas eu findo acreditando. Tem alguns problemas com isso. Preste atenção, irmãos. Qual é o problema? É que esse discípulo que veio para Jesus por conta própria, ele era escriba. Isso é provado, ele era escriba. É um dos doutores. Só que, a favor desse pensamento, é que muitos escribas trabalhavam como apontadores. Pessoas que lidavam com cálculo. Por isso que alguns acham que aquele discípulo era Mateus, mas não faz muito sentido, porque Mateus foi chamado mesmo por Jesus. Jesus chegou para Mateus, filho de Alfeu, e disse: segue-me. E é interessante que Mateus cuidava do dinheiro, ele era cobrador de imposto, mas Jesus não colocou ele para tomar conta das ofertas. Colocou quem? Judas. Então, obviamente, Judas era uma pessoa estudada, era uma pessoa que sabia contas, era uma pessoa que sabia lidar com aquilo. Então, provavelmente, esse discípulo anônimo era Judas, provavelmente, ou pelo menos possivelmente. Por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar uma coisa interessante, que desde o início, Judas não se igualou aos outros, ele era à parte, era diferente. Se for esse o caso, se isso for verdade, repito, se for, nós conseguimos entender com mais facilidade por que Judas não se expressava para Jesus como os outros. Você vê a expressão de Pedro, você vê a expressão dos Boanerges, né? Tiago e João, os filhos do trovão. Os demais, todos eles expressam amor e adoração a Jesus. Mas você não encontra um momento Judas fazendo o mesmo. Pelo contrário, você encontra ele discordando. Quando a mulher chega com um bálsamo de nardo e derrama sobre Jesus, ele vai lá e reclama. Ele acha aquilo errado. E Jesus tem que repreender ele porque estava perturbando a mulher. Repreende ele e diz: não, deixa ela em paz. O que ela fez certo, fez para o meu sepultamento, está se antecipando ao meu sepultamento, ela fez certo. E aonde ela for, aliás, onde esse evangelho do reino for pregado, vai ser dito sobre ela. Todo mundo vai ficar sabendo do que ela fez. Pastor, está dizendo o quê? Que tem gente que chega e se apresenta e quer cargo e quer posição e só visa isso, irmãos. Por isso é que aqui na igreja eu tenho um princípio para todos que querem fazer a obra. Tem lugar para todo mundo, tem missão para todo mundo, mas eu digo sempre: é mais importante quem você é do que o que você faz. Eu prezo a pessoa e não o talento. Talento é importante? Sim. Está na Bíblia. E Deus dá dons e talentos para o serviço da obra. Mas é mais importante ser do que fazer. Porque quando você é, o fazer se torna consequência. Enquanto alguns fazem, mas não são. E na primeira oportunidade revelam o intento do coração. Como é que se sabe, pastor, que alguém não está no mesmo propósito? Tem vários sinais. Mas um dos mais fortes, não é o mais, um dos mais fortes, eu vou citar dois, e isso vai causar uma polêmica, tá? Está preparado para ouvir? 2 sinais de alguém que não está no mesmo propósito. Eu acho que esse é mais polêmico. Bajuladores. Repete comigo. Bajuladores. Mais uma vez. Bajuladores. Bajuladores geralmente são invejosos e não querem o que você sabe, eles querem o que você tem. E a bajulação é a forma deles anteciparem, deles pularem etapas, deles tomarem uma intimidade que não deveriam ter. Já prestou atenção que tem gente que é bajulador e é entrão? Você não precisa convidar, a pessoa vai abrindo caminho, certo?
Cadê as irmãs? Levanta a mão aí, irmãs. Não são todas, tá? Mas quer ver uma coisa que me chama muita atenção? Aquelas pessoas que chegam assim, ó. Querida! Não são todas, irmãos. Tem gente que é na mais pura sinceridade. Mas por experiência de observação, a maioria dos bajuladores são um perigo. São um perigo. Porque a pessoa te exalta, a pessoa te sabe. Tem pessoas que eu olho e rio tanto, irmãos, que a pessoa jura de pé junto que está me enganando. E por que se enganam? Porque eu aprendi com um mestre. Ele disse: aquele que vem a mim, o quê? De maneira nenhuma lançarei fora. Jesus nunca lançou Judas fora. Nunca. Mas também nunca esteve enganado. Ele disse: escolhi vocês em número de 12, mas um de vocês é diabo. Os evangelhos provam, pode observar, eu tenho certeza que isso vai se tornar uma curiosidade e você vai pesquisar. Pode ver, os evangelhos, quando falam de Judas, dizem que foi o traidor, ou que é quem o haveria de trair. Jesus nunca esteve enganado sobre Judas. Ele apenas deu oportunidade para que Judas se convertesse. E nisso está justiça e amor, porque ele sabia que Judas não prestava, mas deu para ele a oportunidade de mudar. Está entendendo? Sim ou não? Deu para ele a oportunidade de mudar. Está claro isso, irmãos? Primeiro sinal, bajuladores. Segundo sinal, os que discordam elegantemente. Está dizendo que quem discorda do Senhor é enganador, pastor? Não. Se eu pensasse assim, eu faria reunião apenas com 2, 3 pessoas da igreja, que são pessoas que sempre estão comigo, sempre estão ao meu lado, são obedientes, estão no mesmo propósito, na mesma visão. Mas quando eu faço reunião com todos, inclusive aqueles que sempre discordam. Mas às vezes a discordância é apenas de opinião. Irmãos, atenção aqui. Eu já disse e vou repetir. Eu não gosto dessa moda de pintar a igreja de preto. Não gosto. Mas isso é uma questão de gosto. Eu não tenho como dizer que é errado, porque não tem lugar nenhum que mostre que o pérola, que alguns chamam de amarelo, o pérola vale mais que o preto. Não, são cores, não tem não de valer mais não. É cor. Ficaria até estranho eu dizer que o preto não presta. Não é? Ficaria meio esquisito. Pessoa é negra dizendo que preto não presta. Aí, não, eu não sou racista, não tem problema com preto, não. Eu só não acho adequado, eu só não acho bonito. Mas pastor, você concorda que o fundo preto ajuda na iluminação e na gravação? Sim, concordo. Quase toda casa de show, quase toda ambiente de gravação, o fundo é escuro. Porque você não tem contraluz, não tem reflexo. Entende? Mas isso não é uma obrigação. Muitas igrejas, bonitas igrejas, estruturadas, têm um telão atrás. E dá para gravar e fica bom. Não tem problema. Muitas igrejas têm cortina.
tem tecido, não tem nada, é a parede limpa. É a questão de gosto, de escolha e adaptação de cada pessoa. Tá claro? Então eu posso discordar deles e dizer, eu não concordo, não acho legal, mas é apenas uma questão de opiniões diferentes. A pessoa tem o direito de ter uma opinião diferente. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos, são aquelas pessoas que são rebeldes, mas são finés. Isso é um perigo, irmãos. Porque a pessoa não bate de frente com você, mas semeia a contenda. Porque ela não concorda e chega para outro e fala assim, o que tu acha? Ela não quer saber sua opinião, não quer saber o que você acha, ela quer semear no seu coração e na sua mente o que ela acha. E tem gente que tem uma estratégia interessante, porque ela chega e pergunta, o que tu acha? Aí você fala que é diferente do que ela concorda, do que ela acredita. Aí ela semeia dela, não, mas eu acho que deveria ser assim, não é não? E às vezes, por constrangimento de discordar, você concorda com o rebelde. E aí? Se você concorda com o rebelde, você é o quê? Você é rebelde. Não, pastor. Pois é, esse não, pastor, já é uma rebeldia. Porque se a Bíblia diz que é porque é. Pastor, então está dizendo que tudo que um pastor diz é verdade? Não. Pastores são seres humanos, e como seres humanos são passíveis de erro, e podem errar. Para isso nós temos manual. Amém? Na dúvida, basta abrir o manual. A Bíblia é o manual do ser humano. Estou em dúvida. O que eu digo muitas vezes aqui, não disse hoje, mas digo em muitas pregações. Quantas pregações já falei isso? Irmãos, o que eu falar que não estiver de acordo com a palavra, fique com a palavra. Quem já ouviu falando isso? Diga um amém para o pessoal ouvir aí. Quem já ouviu falando isso? Muitas vezes. Quantas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu digo, olha, o que eu acho não importa, mas a Bíblia Sagrada, ela diz isso assim, assim, assim. Escolha se você vai obedecer ou não. Escolha. Então, atente para a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Olha aí para trás. O Chapolin Colorado está aí? Tá não? Então pronto. Talvez ele gritasse aí, né? Mas se não, fica com a palavra de Deus. Mas eu não entendo, pastor. Fica com a palavra. Mas eu nem concordo muito. Você sabe que isso é uma coisa tão sem sentido? Eu não concordo muito. Você não concorda. Atente com os bajuladores. Atente com aqueles que, sabe, muito educadamente combatem você. Muito educadamente chegam para você, certo? Para dizer que você está errado. E nós podemos estar errado, de fato. Mas às vezes não se trata de certo ou errado. Se trata deles quererem que nós façamos o que eles querem. E você não foi liberto para continuar preso. Jesus disse, foi para a liberdade. Para a liberdade. Amém? Você foi liberto para continuar livre, liberto. E não prisioneiro de ninguém, nem meu. Nem meu. Terminando o culto aqui hoje, te dou um desafio. Quem é de guerra aqui? De guerra, pastor, eu sou de guerra. Eu sou da fé, cadê? Não tem não, irmão? O que eu estou fazendo aqui? Estou no ambiente errado. Quem é de fé? Da guerra. Então você que é de guerra, antes de ir embora, chegue para um obreiro desse aí e pergunta assim, obreiro, fale a verdade. Quando você manda mensagem para o pastor dizendo que não pode ir ao culto, o que ele faz? Quando você diz que não pode participar de uma reunião, o que ele faz? Irmãos, eu não obrigo ninguém. No máximo eu pergunto, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes a pessoa está mal, ela está em tribulação, ela está angustiada e não está querendo falar muito sobre aquilo. Então, como pastor, tem que me preocupar.
mas jamais para tentar dominar ninguém. Eu não. Pense num pastor que não está nem aí, nem um pouquinho, no sentido de domínio de ninguém, nem um pouco. Eu só tenho a responsabilidade de pregar a palavra para você e de estar aqui para apontar o melhor caminho, mas a decisão continua sendo sua. Não deixe ninguém te prender. Por favor, diga isso a 2 ou 3 perto de você. Diga: não deixe ninguém te prender. Ninguém. Não deixe ninguém dominar a sua vida. Não deixe ninguém fazer de você. Ninguém fazer de você, sabe, capacho, gato de sapato. Negativo. Não mesmo. Nós vamos entrar num acordo. E se não tiver acordo, eu vou para o manual. E o que o manual disser é palavra final. Ponto e acabou-se. Amém, irmãos? Atenta para a obra de Deus. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Mas a minha pergunta final é: e se tiver torto de propósito? Se da mesma forma como as voltas de uma broca, se tiver torto de propósito, você vai debater com Deus? É isso mesmo? Vai querer endireitar e ainda dizer que ele está errado? Não. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Vamos aplaudir Jesus? Bem forte.